Gente, no nosso compromisso de trazer o máximo de informação possível sobre o governo que vai se formando, a gente traz hoje aqui no estúdio mais um membro da equipe de transição. É o deputado federal Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Deputado, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao Boletim Metrópole, segunda edição. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado por essa oportunidade nesse momento democrático que a gente vive. Transição de um governo para um outro governo. Estou à tua disposição aqui. Muito obrigada, viu, deputado? O prazer é nosso. É importante mesmo a gente trazer o máximo de informação para o pessoal aí que nos acompanha. Deputado, o senhor foi indicado hoje para fazer parte do grupo que vai cuidar da questão do desenvolvimento agrário na transição, né? Gostaria de perguntar para o senhor como é que vai ser esse trabalho e quais são os principais gargalos, né, nesse setor aqui no Brasil. Desenvolvimento agrário. 70% do alimento que é produzido hoje no país vem da agricultura familiar e camponesa e ela está alocada, este setor, junto do Ministério do MAPA, da Agricultura. E nós temos o entendimento, primeiro, que nos últimos anos reduziu-se muitos investimentos em assentamentos, na agricultura familiar, nos programas como o PAA. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó, em 2003 assinamos o primeiro convênio de compra direta dos agricultores para os programas públicos de distribuição de alimento. Isso foi diminuindo, praticamente se extinguiu esses programas. Então o que a gente reafirma como o primeiro grande desafio? Retornar a um ministério, ter status de ministério. Ministério de Desenvolvimento Agrário, com uma estrutura própria, com um orçamento próprio. Porque como o agronegócio é uma estrutura grande, produtiva no país, acaba absorvendo e hegemonizando grande parte do orçamento para as grandes produções agrícolas e os milhões de pequenos agricultores que produzem o alimento para o consumidor brasileiro fica subsumido, fica secundarizado. É tão verdadeiro que cada vez que a gente vai no supermercado, a gente leva um susto por causa do quê? Da desorganização econômica na produção de alimento. A inflação dos alimentos é em grande parte o quê? O não fortalecimento de uma política estratégica para 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos de produzir alimento. E quem produz o alimento? O feijão, a batata, o arroz, é o agricultor familiar. Então, criar um Ministério de Desenvolvimento Agrário, criar um orçamento próprio, criar um corpo técnico próprio, crédito subsidiado para esse setor fortalecer a agricultura familiar para não produzir o êxodo rural, fortalecer a produção de alimento para enfrentar a inflação dos alimentos e enfrentar um problema que nos faz nos sensibilizar. Eu sou professor de uma universidade há 30 anos, mas quando uma criança de 11 anos liga para o 190 e diz: polícia, tem comida para levar para nossa casa, porque aqui em casa só tem farinha. É possível imaginar que um Brasil, que é uma potência, nós olhar assim, sem nos indignarmos eticamente, que 33 milhões passam fome. Sim. Tem comida, tem que distribuir essa comida. Então a agricultura familiar fortalecida como o Ministério, fortalece a agricultura, fortalece os produtores, produz alimento para reduzir a inflação dos alimentos e produz alimento para as políticas públicas como alimentação escolar, como PAA, para enfrentar a fome. Deputado, então foi batido o martelo, vai ter um ministério próprio, Ministério do Desenvolvimento Agrário. É isso, o nome ainda precisa batizar, mas nós estamos convencidos, o presidente Lula está convencido, nós inclusive produzimos um documento, as razões estratégicas. Nós não queremos estrutura dentro do governo, nós não queremos cargo, nós queremos a finalidade. Precisamos produzir alimento para reduzir a inflação dos alimentos. Precisamos produzir alimento para aqueles que estão passando fome, e são mais de 30 milhões, que é a maior população da maior parte dos países da América Latina. E precisamos fortalecer a agricultura familiar, camponesa, das águas, da terra, da floresta, que é fundamental para o futuro do Brasil. Sim, deputado, já que o senhor tocou no assunto cargo, né? A partir do ano que vem, o senhor deve atuar mesmo na Câmara dos Deputados ou em algum ministério? Eu tive experiência na gestão, fui prefeito da cidade de Chapecó, fui deputado estadual, hoje sou deputado federal
o segundo mais votado na história política de Santa Catarina, agora nessa eleição. Estou à disposição do governo. Se o presidente Lula entender que eu devo contribuir no executivo, estou com muita disposição, com muita energia para dar a minha contribuição. Como também continuar como deputado federal, da minha contribuição como deputado federal, fazendo a mediação com o governo e com a sociedade. Estou muito tranquilo, estou muito de sangue bom, né? Sangue bom, estou com mais um mandato de deputado federal, reconhecido pelo povo de Santa Catarina, com mais de 173 mil votos, então, e tenho experiência administrativa, tenho experiência acadêmica, estou 30 anos estudando e quero dar a minha contribuição, se for convidado. Vou assumir essa missão que o presidente Lula nos convidar. Perfeito, se isso acontecer. Agora eu gostaria de ouvir do senhor, saber do senhor, como que o senhor analisa essa participação do presidente eleito Lula lá na COP27, preenchendo aí uma lacuna, né, na questão ambiental deixada pelo atual governo? Olha, eu acho que a tua pergunta ela é emblemática. Toda grande mídia internacional e brasileira reconhece que o atual governo não colocou o meio ambiente como prioridade. Não colocou. Pelo contrário, avançou o desmatamento. E o mundo espera do Brasil, e o Brasil espera do mundo, investimento para preservar o meio ambiente. Não é só um debate ambiental, é um debate econômico e social. Nós temos que enfrentar a fome cuidando do meio ambiente. E cuidando do meio ambiente tem que diminuir as desigualdades regionais e sociais. Acho que o Lula tem 3 grandes compromissos mundiais. E aí toda grande mídia internacional reconhecendo. Exuberante foi a expressão do New York Times. Exuberante o discurso do Lula, porque se criou uma esperança, porque o Brasil tem Amazônia, o Brasil é uma potência e tem que ser um ativo para desenvolver o Brasil. Cuidar do meio ambiente para desenvolver a economia, cuidar do meio ambiente para desenvolver tecnologias, né, sustentáveis. Então não é produzir alimento ou cuidar do meio ambiente, dá para produzir alimento cuidando do meio ambiente. Esse casamento, acho que o Lula vai ser uma grande referência e por isso que 2025 pode ser a COP30 aqui. Segundo, para a paz mundial, para a geopolítica mundial, o Lula pode desempenhar um papel fundamental. E acho que o tema da fome, ele associou no discurso dele hoje meio ambiente com a fome, meio ambiente com a questão social, porque tu cuida do saneamento, tu cuida da saúde, tu cuida da educação, tu cuida da saúde e meio ambiente. Então esse casamento é uma esperança para o mundo e eu acho que o Lula representa essa esperança de colocar o Brasil novamente ser visto com positividade, sendo reconhecido no mundo que cuida do meio ambiente, que cuida do ser humano, que cuida do povo e cuida do meio ambiente para ser referência mundial. Eu acho que não é só, não sei se é porque eu que estou muito convicto, eu debato muito na academia, na universidade, no congresso, meio ambiente, energias renováveis, ajudei a fazer a lei das energias renováveis e também tecnologias na área ambiental. Dá para fazer muita tecnologia cuidando do meio ambiente. Esse é o ativo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. E o Brasil vai ser referência. Agora, deputado, falamos então de meio ambiente, falamos do setor agrário, só que como o senhor é professor universitário, deve ter aí um interesse muito grande pelo tema educação também, né? Então, deputado, na sua avaliação, quais devem ser os principais desafios para esse próximo governo na questão da educação? Larissa, tem uma expressão popular que a melhor herança que a gente deixa para um país é para os filhos dele, crianças, adolescentes, jovens, acessar a educação, o estudo, como diz o povo. Então, a educação tem que voltar a ser prioridade nacional. Não pode ser manchete da imprensa, cada ministro da educação não tendo a educação como prioridade. Então, a educação tem que ser prioridade. Mais de 40 milhões de crianças e adolescentes frequentam escola pública. Aumentar o preço da alimentação escolar, aumentar os recursos do Fundeb, criar um piso nacional crescendo sempre, como vem crescendo desde 2008, continuar essa política, ampliar o acesso aos jovens à qualificação profissional, com o novo Pronatec, com institutos federais, continuar consolidando e ampliando as universidades públicas, onde se produz ciência e tecnologia. Nós não queremos só um Brasil que reproduz conhecimento. Nós temos que produzir ciência, tecnologia, inovação, para se transformar numa potência mundial. Por que a China é o que é? Porque forma 650 mil engenheiros por ano. Nós estamos formando 50 mil.
Essa é a diferença. Então nós temos que pensar o futuro. E a educação é futuro. Se a saúde a gente cuida do presente, quebrou a perna, cuida agora. Sim. Educação é futuro. E esse Brasil tem uma potência que pode ser dar oportunidade para a juventude, a criança da creche, a juventude chegar até a universidade. Eu mudei minha vida porque tive acesso à educação, à universidade. Perfeito. Agora, para finalizar, deputado, o senhor vem de Santa Catarina, né? Um estado que tem um grande apoio ali para o presidente Bolsonaro. Isso ficou nítido no resultado das eleições, né? O senhor parece como uma das poucas lideranças de esquerda com mandato para representar o estado junto ao governo federal, esse próximo governo agora. Como que o senhor pretende fazer esse trabalho? Esse é um bom desafio. Se nós reconhecemos que a ampla maioria escolheu o atual presidente, por N razões, embora Santa Catarina não tenha nenhuma obra significativa do atual presidente, quem sabe a questão econômica, a questão ideológica, qual é o grande desafio? O sul do Brasil, nesses próximos 4 anos, ter presença mais ativa do governo federal. Tem mais presença ativa onde mais a região sul e Santa Catarina carecem de presença do governo federal. No caso de Santa Catarina, é a duplicação da BR-470, 282, 158, 163, 285, 280. É ampliar a Universidade Federal como uma universidade do contestado, é ampliar os institutos federais, é ampliar o apoio ao micro e pequeno e médio empresário. Então, portanto, quem sabe esse clamor dessas demandas, o governo federal respondendo com atividade, com decisão política, a gente reverte em 4 anos essa correlação de força desigual. Por isso que eu quero, onde eu estiver, como deputado federal, representar e trazer a demanda de Santa Catarina e da região sul. Se for escolhido, tendo oportunidade de estar no governo, vou, a partir do governo, contribuir com o Sul e com Santa Catarina para mudar a percepção que o povo tem, porque o Lula, em 2002, fez 63% dos votos em Santa Catarina. Foi o mais votado do país proporcionalmente. Quem sabe nós retomamos para construir essa nova perspectiva para Santa Catarina, para o sul do Brasil e para o Brasil. Com certeza vamos mudar daqui 4 anos. O presidente Lula ou quem eu suceder, nós vamos fazer 50% dos votos em Santa Catarina. Muito obrigada, Pedro Czai, deputado federal. Um ótimo trabalho lá na equipe de transição, que vai, né, fazer parte do setor ali do desenvolvimento agrário. Muito obrigada, deputado. Até uma próxima.